Graça e paz, povo de Deus. Eu sou seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Vai um abraço para todos os meus irmãos. Eu nem vou dizer o nome, que são muitos, mas você sabe que vocês moram no meu coração. Eu desejo um feliz ano de 2024 para todos vocês, que o ano que passou já terminou, mas que esse ano que estamos iniciando seja um ano de bênção, muita vitória, muita graça sobre nós. E meu irmão e minha irmã, eu tenho uma mensagem para nós, para a nossa meditação. Talvez você vai ficar um pouco chocada com o título da mensagem, mas o título é essa: onde você estava antes de você existir? Mas, Nilson, isso é um absurdo. Onde nós estávamos antes de nós existir? Se você pergunta onde nós estávamos antes de nós nascer, a resposta seria mais fácil. Nós estaria no ventre de nossa mãe. Mas antes de existir, como? Mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe aonde eu e você estava antes de nós existir. E a resposta está nesse livro. Esse livro tem a resposta aonde nós estávamos antes de nós existir. Porque olhando para Davi, o Salmo 139, Davi disse ali pelo versículo 12 até o versículo 16, você vai encontrar o salmista dizendo que antes eu estava ainda em forma, não existia nada no ventre da mãe dele. E Deus já estava vendo. Quando os meus ossos, minha carne, pele, tendão, nervo, tudo foi formado, o Senhor estava olhando, o Senhor estava vendo tudo antes de eu existir, antes de eu ser formado. E o Senhor escreveu lá pelo versículo 15, 16, está tudo anotado no teu livro, tudo que ia acontecer comigo ou com o homem, porque o Senhor sabe todas as coisas. Nada passa despercebido perante o Senhor. Para o homem, as coisas são difíceis. Não adianta a ciência, a tecnologia, qualquer estudioso tentar desvendar. Não consegue, por mais que há certas palavras dentro desse livro que nós não conseguimos entender e saber o porquê. Tudo procede de Deus. Como disse o versículo, acho que 11 e 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o versículo, capítulo 29 e 29 de Deuteronômio, nos disse que as coisas cobertas é para Deus e as coisas descobertas são para nós. Há muitas coisas que nós não conseguimos entender e saber. Há muitas coisas que os apóstolos perguntavam para o Senhor. O Senhor falou, isso não compete vocês saber. Nós sabemos de Deus para baixo, de Deus acima, a existência de Deus. Este livro não revela. Não adianta aparecer qualquer um aí, algum sabidão, algum espertão, e querer escrever algum livro sobre a existência de Deus, essas coisas, isso não passa de um louco. Não é uma pessoa normal. Porque este livro não nos dá esse direito de nós saber qual é a existência de Deus. É de Deus para baixo, não de Deus acima. Então a pergunta, o título da mensagem, aonde nós estávamos antes de nós existir? Bem, nós sabemos que o Espírito é o que é de Deus. Essa carne não tem nada com Deus. O Espírito procede de Deus.
como Hebreus capítulo 12, versículo 9, Deus ele é o Pai do Espírito. Ele não é o Pai da nossa carne. Essa carne, ela procede dos nossos pais biológicos. Por isso, a própria palavra Eclesiástico 12, 7, que o Espírito volta para Deus, porque foi Deus que o deu. E a carne volta para a terra, porque é da terra. Então, o que é da terra, como Deus disse para Adão no capítulo 3, versículo 19 de Gênesis. Tu és pó, tu veio do pó e para o pó tu tornará e virará pó. Essa é a resposta. Agora você diz, mas irmão Nilson, está difícil de eu entender como, aonde estavam antes de nós existir. Deus disse para Jeremias, Jeremias, antes de tu existir, eu te vi. Está no capítulo 1, versículo 5 de Jeremias. E antes que tu nascesse, eu já te pus para o profeta. Eu te santifiquei, te escolhi e te pus para o profeta. Agora, Deus estava vendo Jeremias antes dele existir. É difícil isso? Para nós, sim. Para nós é difícil. Quando Deus aparece a Abraão, e Deus disse a Abraão, tu terás um filho. Abraão estava avançado de idade. E Sara também, avançado de idade. E Deus disse, tu terás um filho. E Sara estava atrás da tenda. Sara riu. Ela achou graça, mas Deus não gostou. Deus não gostou de Sara rir do que Deus disse. Deus disse, tu terás um filho, Abraão, e eu farei uma grande nação através de ti. E Sara riu, Deus disse, por que Sara riu? Por acaso alguma coisa é difícil para mim? Está no capítulo 18, versículo 14 de Gênesis. Alguma coisa é difícil para mim, Abraão? Para vocês, como se diz, para o homem pode ser difícil, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis a Deus. E aconteceu. Sara, aos 90 anos, foi mãe. E Abraão, aos 100 anos, foi pai. Está aí. Nasce Isaac, que a palavra Isaac significa riso. Foi só alegria ao nascimento de um casal já com essa idade. Mas voltando para aquilo que eu estava dizendo, nós olhamos para o livro de Efésios, no capítulo ali, 1 de Efésios, e o versículo 1 até o 3 diz, bendito seja Deus, o apóstolo Paulo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, então não ficou nenhuma benção para trás, todas bênçãos espirituais e materiais, e o qual, no versículo 4, nos escolheu nele, antes do mundo ser formado. Então, nós somos escolhidos, aqueles que são de Deus são escolhidos antes da fundação do mundo, antes de existir mundo, já estava formado. Olhamos para o capítulo 8, também de Romanos, versículo ali 29, 30. Deus nos predestinou, somos predestinados. Não é esse negócio, livre-arbítrio, que o homem que decide se ele quer ir ou não quer. Não, 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 não. O céu é de Deus. Lá entra quem ele quer. O ladrão estava condenado. O ladrão para o povo aqui da terra era a cruz, e da cruz a terra, a sepultura. Mas Jesus disse, tu estarás comigo. Levarei, você vai para o paraíso. Eu sei que muita gente diz, mas esse homem está de brincadeira. Esse foi um dos grandes, piores ladrões, a ponto de ser levado numa cruz, agora ele diz que esse homem vai para o céu. Sim, o céu é dele, ele leva quem ele quer. Deus faz o que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Não adianta o meu eu
porque eu sou, porque eu faço, porque eu quero, porque eu não aceito. Isso não quer dizer nada. Quando nós nascemos, os nossos dias de vida aqui na Terra já está determinado. Jó capítulo 14, versículo 5. O dia que você nasce, Deus determina. E a Bíblia nos diz, essa palavra que nos diz que não passa, nem adianta e nem atrasa. É por isso que você vê que muitas vezes uma pessoa acidenta, um grande acidente, cai aí, como eu vi um caso aí de um avião, alguns anos atrás, é um avião que caiu no mar e desapareceu, mas tinha uma menina, uma adolescente, uma moça, ficou em cima do destroço lá, de um destroço lá, não sei se foi um banco, alguma coisa do avião, ela estava ali e ela foi achada. E o avião desceu na profundeza do mar e só sobrou ela. Por quê? Então há carro que se rebenta, cai de uma ponte, bate, pega fogo, e aquela pessoa é salva. Não acontece nada, talvez algum rito tal. Quantas pessoas são baleadas? Quantas pessoas tomaram vários tiros e sobreviveram? Quantas pessoas beberam veneno, comeram coisas envenenadas e sobreviveram? Então, são coisas que não adianta, porque tudo tem a hora certa, o momento certo. Nada acontece antes da hora. Então, Deus disse para Jó, para nós completar essa mensagem, Deus disse para Jó: Jó, onde tu estava quando eu formei o mundo? Jó talvez ficou até um pouco espantado, está lá no capítulo 38 de Jó. Onde tu estava? Versículos primeiro ali, você encontra, tal, né? Quando eu formei ali a terra, o sol, a lua, as estrelas, os rios, o mar, onde tu estava? Onde tu estava, Jó? Quando eu fiz isso, onde tu estava, Jó? E Jó quieto. Lá pelo versículo 20, Deus diz: Jó, tu estava comigo, Jó. Tu já era nascido. Tu já existia, Jó, quando eu formei o mundo. Então, meu irmão, o Espírito, ele é de Deus. Por isso ele volta para Deus. Porque a própria palavra, lá no capítulo 2, versículo 14 de Hebreus, diz que o Espírito se reveste de carne. O Espírito vem a esse mundo, ele vem de Deus, e ele se reveste aqui de carne, no ventre de uma mulher. Porque o próprio Jesus, assim como Deus, vem o Espírito de Jesus, se revestiu de carne no ventre de Maria. Assim também somos nós. Nós viemos de Deus. Estamos revestidos de carne. Como disse Jó, no capítulo 10 de Jó, em versículo 11, 12, diz: o meu espírito foi revestido de carne, de tendão, de ossos e pele. O espírito de Jó. Então não é a carne que se reveste, é o espírito que é revestido. O espírito é como se fosse ficasse ali no centro e a carne revestiu o espírito. E esse espírito ele tem que voltar de onde ele veio. Por isso que o espírito, que o apóstolo Paulo foi bem claro, quando ele disse no capítulo 8 e 9 de Romanos, ele diz: só é de Deus quem tem o espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, você é de Deus. Quem tem perna anda, quem tem olhos vê, quem tem ouvido ouve, quem tem dinheiro gasta. Então quem tem o Espírito de Deus, esse torna para Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, não tornará para Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, aonde eu estava antes de nós existir, nós já estava com Deus. Esse Espírito nós não sabemos. Não existe dentro desse livro a data. Nós não sabemos, esse Espírito, ele é de Deus. Como o Espírito que estava em João Batista era de quem? De Elias. Quando desceram do morro, do monte, no capítulo 17 de Mateus,
Os discípulos perguntaram, ali encontraram Elias e Moisés. E os discípulos perguntaram, Pedro, Tiago, João, perguntaram, Senhor, mas não diz que Elias viria primeiro? Aí Jesus diz, pois Elias já veio, e vocês não o conheceram. E entenderam que ele falava de João Batista. Antes do grande e terrível dia do Senhor, enviarei o profeta Elias. Que terrível e grande! Terrível porque foi humilhante para ele aqui nessa terra, mas grande porque o pecado do mundo ele estava resgatando, ele estava tirando, destruindo todo o pecado. Grande foi aquele dia para o Senhor. Ele venceu a morte, venceu o pecado, ele venceu tudo, mas foi terrível para ele. A morte e morte de cruz. Mas ali, quando o profeta profetizou que Elias viria, ele veio em João Batista. Então, o Espírito, Deus manda em quem Ele quer. Ele age da forma que Ele quer, porque o Espírito é dele. O Espírito é de Deus. E Deus forma ou faz do Espírito o que Ele quer. Se Ele quiser formar esse Espírito, se tornar em anjo, quiser deixar o Espírito guardado com Ele, Deus faz o que Ele quer, porque Ele é Pai do Espírito. E o que Ele faz está bem feito. Então saiba você, meu irmão e minha irmã, que nós já existimos antes desse corpo existir, nós já existia no Senhor. Nós já estava com Ele. Se você gostou dessa palavra, se essa palavra tirou alguma dúvida que você tinha, então curte esta mensagem. Se você não é inscrito, inscreva no meu canal, divulga, passa isso para aquelas pessoas. Mas hoje você não tem mais dúvida, porque você veio do Senhor e para o Senhor você voltará. Graça e paz para todos. Bye, bye.